Mateus 24, 28. Mateus capítulo 24, versículo 28. A palavra de Deus diz assim: porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão. Aqui nessa versão está as águias, mas na verdade a versão é os abutres, né? Eu vou ter ali na minha versão aqui, Mateus 24. Qual versão é essa que está aí, Bruna? Na minha versão aqui está aqui: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Essa aqui é a versão, aqui está isso, NVI. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Essa é a versão que eu quero ler para os irmãos. Já há alguns dias eu estou falando com os irmãos acerca de Mateus capítulo 24 e vou lá também para o capítulo 25, que eu quero falar com os irmãos sobre escatologia, especificamente a escatologia de Jesus, né? E aquilo que Jesus falou aos seus discípulos. Nesses cultos eu estou falando sobre isso. E Jesus, desde o começo do capítulo 24 aqui, ele vem falando acerca dos últimos acontecimentos, ele vem falando acerca do que vai acontecer nos últimos dias. Aí eu vou ler aqui a partir do versículo 12 desse capítulo aqui. Volta aí no versículo 12, que eu vou ler a partir do versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E chegamos aqui, neste versículo: onde houver um cadáver,
ali se ajuntarão os abutres. E eu quero hoje, já venho falando alguns cultos nesse texto de Mateus capítulo 24, e hoje eu quero falar especificamente sobre esse versículo aqui, que ele está falando, onde estiver um cadáver, né, ali se ajuntarão os abutres. Na raiz da palavra, no original, no grego, esse texto está querendo dizer, onde estiver um caído ou um cadáver, tem a mesma etimologia, a mesma raiz na palavra, né? Então também entende-se que onde estiver um caído, ali estará os abutres. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos essa noite. Beatriz, faça favor aqui. E o texto, esse texto aqui, eu coloquei como título no culto de hoje, é A Identidade dos Abutres. Esse texto aqui, ele não está tratando da identidade do caído, ele não está tratando da identidade do cadáver. Esse texto aqui, ele está falando do abutre. Claro, obviamente, que para se tratar do abutre, dessa ave que se alimenta do que é morto, daquilo que é podre, que se alimenta da podridão, tem que existir o cadáver, tem que existir o caído. Mas o que Jesus está falando aqui é da identidade do abutre. Pois onde estiver caído, onde estiver um vencido, onde estiver um cadáver, também haverão os abutres. Então, essa palavra aqui, este versículo, ele tem a ver com os abutres. Estamos tratando aqui da hora em que os abutres são revelados. Esse texto aqui, ele vem falar conosco do momento em que os abutres são revelados. E que momento é esse que os abutres são revelados? No momento em que alguém se encontra caído, no momento em que se encontra um cadáver. É nesse momento que a gente encontra um abutre. O cadáver aqui, o caído aqui, é um caído na visão do abutre. Então, assim, a gente precisa entender, quem já viu o nome sendo destruído, a sua imagem sendo destruída por outras pessoas. Não é o caído, não é o defunto, não é o que está caído, o que está vencido, que é revelado neste momento da queda. O que se revela no momento da queda são os abutres, os que estão em volta. Aqueles que se aproveitam da situação para aumentar a tormenta do caído. Onde estiver um cadáver, se ajuntarão os abutres. Onde estiver um caído, ajuntarão os abutres. Então, qual é a identidade dos abutres aqui? A identidade do abutre é revelada conforme a maneira com que nós tratamos o caído. A identidade dos que são abutres é revelada de acordo com que nós tratamos aqueles que estão caídos. Onde estiver um cadáver, onde estiver um caído, ali se ajuntarão os abutres. A forma com que nós lidamos com o caído
revela quem nós somos. O abutre, ele, segundo os biólogos, né, falando agora de biologia, é uma ave de rapina. É um carniceiro obrigatório. Ele se alimenta disso. O abutre, ele só se alimenta na morte do outro. O abutre, ele não sai na caça. Ele não persegue presa. Ele precisa de um caído. Ele precisa de um cadáver para se alimentar. O abutre, ele está condenado a lidar com a morte. Ele é uma ave necrófaga. Uma ave de rapina necrófaga. Depende de carcaça para viver. Depende do caído para viver. O abutre, para existir, precisa que você deixe de existir. O abutre, para conseguir se alimentar, ele precisa que alguém seja destruído. Eles não produzem, não semeiam e não caçam. Vivem da produção alheia. Essa é a vida do abutre. Ele depende da sua produção, ele depende da sua queda. A sua queda, o seu fracasso, é o que alimenta a vida do abutre. Então, a gente identifica o abutre da maneira com que ele trata o caído. A gente identifica uma pessoa que tem esse estilo de vida da maneira que ele trata aqueles que estão necessitados de ser estendido a mão para se levantar. Aqueles que necessitam de apoio, aqueles que estão caídos, necessitados de serem levantados, os abutres aproveitam para espizinhar cada vez mais. Eu cito como exemplo a passagem que foi jogada aos pés de Jesus, aquela mulher pecadora, a mulher adúltera, cheio de abutres com pedras nas mãos. E se Jesus, naquele momento, atendesse ao pedido daqueles homens, que ela deveria ser apedrejada, ele iria contra aquilo que ele estava ensinando, porque ele ensinava aos seus discípulos que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Se ele dissesse que ela não poderia ser apedrejada, ele estaria indo contra a lei dos judeus. E ele também deveria ser condenado. Pensavam que deixaram Jesus sem saída, ou perdia os discípulos ou perdia a vida. Jesus falou: olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E assim foi, cada um deixando suas pedras no chão. Eu fico imaginando aqui, irmãos, quem foi o primeiro corajoso daquele grupo de religiosos, fervorosos, tudo crente, tudo com a pedra na mão? Não, ela tem que ser apedrejada segundo a lei. A lei de Deus manda assim. Aí eu fico pensando, quem foi o primeiro corajoso que falou: eu tenho pecado, e jogou a pedra no chão,
e foi seguido por todos os outros que ali estavam, e cada um foi jogando sua pedra no chão, e saindo de fininho, e foi todo mundo embora. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim: cadê os seus acusadores? Não sobrou nenhum. Mas a gente não pode se esquecer de maneira alguma da frase que ele falou para aquela mulher. Muita gente usa esse texto para dizer que se sente bem porque Jesus a ama, o ama do jeito que é com o seu pecado. Não, quando Jesus terminou tudo aquilo, todo mundo foi embora. Ninguém tem jeito de jogar pedra, ninguém tem jeito de apedrejar, porque nós somos todos pecadores. Jesus falou para aquela mulher: vá e não peques mais. Jesus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E por isso, por amar o pecador, não é da natureza do cristão, não é da natureza de Cristo o apedrejamento. E o que eu vejo isso acontecer demais, gente, santos atiradores de pedras. Era isso que aconteceu nessa passagem. Santos atiradores de pedra, prontos para matar o outro. Às vezes, a gente não mata o outro com pedrada, mas às vezes a gente mata o outro com palavras, com gestos, porque a gente às vezes se acha o santão, se acha a última bolacha do pacote. Não, porque eu vou para o monte, eu participo de todas as campanhas, eu participo de todos os cultos, eu estou na igreja todo dia, eu tenho o direito de falar quem pode e quem não pode entrar na igreja, eu tenho o direito de falar quem é santo e quem não é santo. Beleza, está todo dia na igreja, mas vai ver, a casa está uma bagunça, não cuida bem do marido, não cuida bem dos filhos, não cuida bem da esposa, e quer dar um de santão na igreja. Quer julgar todo mundo, quer te dizer que é o bom. Vamos cuidar, irmãos, de nós mesmos, para que nós possamos depois cuidar do próximo, estender a mão para o próximo. E aqui, eu quero dar alguns exemplos para os irmãos. Onde estiver um caído, onde estiver um cadáver, onde estiver um vencido, ali se ajuntarão os abutres. E aí eu faço uma pergunta para você, e por favor, não me responda nem aqui na igreja, e não me responda também na live aí, fica na sua, responda na sua cabeça. Você conhece alguém assim? Que sempre está pronto para jogar pedras, que sempre está pronto para criticar, que sempre está pronto a colocar problema em todo mundo? Que Jesus está falando aqui nesse texto, e ele está falando de um tempo que é o fim dos tempos, de um tempo em que teriam mais abutres do que cadáver, mais abutre do que caído, mais pessoas para julgar os outros do que pessoas caídas. E é assim que acontece, irmãos. Cai um aqui, junta 20 de volta dele, falando um monte de palavras de desânimo. Nós estamos vendo isso aí o tempo todo na internet. Você posta lá uma foto achando que está arrasando, que está bem, que está bonito, e vem um monte de gente criticar. Você vai fazer alguma coisa que você vê que você acha que é boa, e aparece um monte de gente para criticar. Sempre tem os abutres para colocar problema em tudo. E por isso, tanta e tanta gente, nós somos o país que está entre os campeões em ansiedade e depressão. Porque as pessoas não conseguem mais se expressar, não conseguem mais ser feliz consigo mesmo, porque estão cercados o tempo todo de crítica de tudo e todos. Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. E tem tempo que isso vem acontecendo.
Porque nesse tempo que nós estamos conectados, saber identificar o abutre é importante para que você se afaste dessa ave necrófaga que só se alimenta da sua queda. Tempo desse atrás, já tem alguns anos, a Bianca Toledo, todo mundo já ouviu falar da Bianca Toledo. Ela acusou o pastor, esposo dela, eu esqueci o nome do pastor agora, de estupro, de pedofilia, de estuprar o filho dela de 5 anos, o afilhado de 5 anos. Vou ler alguns comentários que foram colocados na internet. A família sofreu uma catástrofe, obviamente, né? Revelou que o marido abusou do filho. Um comentário. E ele é pastor. Viado enganador. Todo mundo sabia do seu jeitinho e ainda é pedófilo. Tomara que morra na cadeia e seja estuprado. E termina: que Deus tenha misericórdia de nós. Outro comentário. Tinha que ser estuprado até morrer na cadeia. Tomara que 100 homens o estuprem e queime no fogo do inferno. E termina: que Deus tenha misericórdia de nós. E ele foi absolvido. Ele era inocente. Essas frases postadas aqui foi tudo antes do julgamento dele. E termina: que Deus tenha misericórdia de nós. Fala um absurdo desse aqui, mas em nome de Deus. Abutre. Aproveita da catástrofe, do problema que está sendo acometido pelo outro para acabar de matar. Para se alimentar da queda do outro. Tempo desse atrás, todo mundo se lembra, a morte do filho da Êxila. E é algo muito doloroso, porque é natural. O que é natural? Os filhos enterrarem seus pais. É bom, não é de maneira alguma. Eu perdi meu pai e até hoje sinto essa dor. Mas um pai perder um filho, nem nome tem. Quando os filhos perdem um pai, fica órfão. Quando o marido perde a esposa, é viúvo. A viúva, quando perde. Agora, quando o pai perde um filho, nem nome tem. Da dor tão grande que é. Aí a Êxila perdeu o filho. Comentário. Foi tarde. Quanto menos evangélico no mundo, melhor. Outro comentário. Virou Gasparzinho, querida. Como é que pode alguém brincar, falar esse tipo de palavra para uma mãe que acabou de perder o filho? Abutre. Se alimenta da queda do outro. Se alimenta do caído. Se alimenta daquilo que a gente perdeu. A sua desgraça é a alegria dele. Outro comentário, bem feito. Quem manda crer nesse Deus? Esse ano passado, Fabiana Anastácia, cantora, negra, morreu de Covid. Comentário na postagem sobre a morte da irmã. Seu Deus não conseguiu te salvar? Seu Deus não foi capaz de te salvar? Para que isso? Estamos cercados de abutres. Daniela Araújo, cantora gospel. Todo mundo deve se lembrar do que aconteceu com a Daniela
Araújo. Ela terminou o namoro e poucos dias depois o namorado dela expôs um áudio dela desesperado pedindo cigarro de maconha. Vocês devem se lembrar disso. Todo mundo não vou generalizar, 80% dos comentários que eu vi, eu não vou ler os comentários, era condenando ela. Claro, ela estava fazendo errado. Não pode cantar da palavra de Deus, falar da palavra de Deus, fazendo coisa errada, claro que não pode. Mas quem estendeu a mão? Quem foi lá e levantou a irmã? Quem foi lá e abraçou e falou: eu estou contigo? Dias atrás, um rapaz entrou numa escola e matou crianças e a professora. Tem o quê? Tem umas 2 semanas, 2, 3 semanas que aconteceu isso. O rapaz entrou numa escola, acho que foi no sul do país, né? E matou algumas crianças e professora. Aí tem um jornalista que postou assim: 63% da cidade deu voto para o Bozo. Bem feito. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver um louco entrar numa escola e matar as pessoas com a eleição de um presidente? Abutre, aproveitador, aproveita da queda do outro, aproveita do cadáver do outro. Na noite em que a Boate Kiss pegou fogo, todo mundo se lembra disso também, né? Tem pouco tempo isso. 49 pessoas morreram. Que eu costumo anotar essas coisas, irmãos. Por isso que eu tenho aqui. Um dos comentários de crente: é a mão de Deus pesando nos pecadores. Morreu pouco. Esse é um dos comentários que eu vi. 49 pessoas morreram. É a mão de Deus pesando sobre os pecadores. Morreu pouco. Abutre. A forma com que você trata o caído te revela. A forma com que você trata aqueles que estão precisando de uma mão estendida, mas na verdade você ajuda a enterrar os sonhos dessa pessoa, revela quem você é. Revela a sua identidade. Revela quem você é para Cristo. E aqui, a pergunta de hoje é, e aqui eu quero terminar a palavra de hoje, rápida, sucinta, tranquila. Os irmãos estão em silêncio, não entendi. A pergunta hoje é: o que te apetece? O que te alimenta? Quais são os seus desejos? Fique de pé, igreja, que eu quero orar com vocês. Eu faço essa pergunta para os irmãos: o que tem te alimentado? Ou melhor, do que você tem se alimentado? Você se alegra com a desgraça do outro, mesmo, e aqui eu digo, mesmo que esse outro não te agrade, mesmo que esse outro lhe trate com indiferença? Qual é a sua maneira de enxergar esse outro, mesmo que esse outro não seja do seu convívio, ou que foi do seu convívio e não é mais seu amiguinho? Então tem que se ferrar.
você chora pelos que estão caídos? Você tem chorado por vidas, irmão? Você tem chorado por almas? Você tem olhado nos seus grupos de convívio, ou nos grupos de WhatsApp, ou no seu Facebook, pessoas que você conhece pela boa vivência com Cristo Jesus e que hoje estão caídas e que você pode estender a mão, mas na verdade o que você faz é criticar. Às vezes os seus comentários são todos maldosos a respeito das pessoas, e nunca para estender a mão, nunca para tomar um cuidado, e nunca para cuidar. Somos rápidos no julgamento e vagarosos no estender a mão. O que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, para você que está aqui nessa noite e para você que está na sua casa, olha, o nosso Deus é um Deus especialista em ressurreição. Não tem um cadáver que Jesus encontrou na Bíblia que ele não ressuscitou. Por isso ele foi o primeiro a morrer na cruz, porque se algum daqueles bandidos crucificados ao lado dele tivesse morrido antes dele, ele ia ressuscitar, porque não teve um morto que ele não encontrou durante a vida que ele não ressuscitou. Eu não sei como você tem vivido a sua vida neste momento. Talvez você não seja o abutre, mas você seja o caído neste momento. Talvez você seja aquele que está sentindo, sendo espizinhado, sendo julgado por todos. E eu quero te dizer que o meu Deus é um Deus especialista em ressurreição, e Ele quer trazer você de volta à vida. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Oh, então levanta, sacode a poeira e fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Eu não aceito as palavras de derrota, Senhor. Eu não aceito as palavras de morte para a minha vida, Deus. Eu quero viver de acordo com as tuas palavras de vida e vida em abundância, Senhor. Nosso Deus é um Deus especialista em ressurreição. Nosso Deus é um Deus especialista em levantar o caído, de erguer o fraco, de trazer a vida onde tinha desolação. Assim como naquele vale dos ossos secos, em que o profeta olhava e não tinha condições de ter vida alguma, os ossos começaram a se mexer, se juntar, a ser coberto de nervos, carne e pele, e todo aquele exército voltou à vida. Assim o Senhor é capaz de fazer contigo nesta noite. Você que está caído, você que está vencido, você que está sem forças, peça ao Senhor nesse momento para renovar as tuas forças. O que eu posso dizer para você, meus irmãos, é que nossos apetites nos conduzem aos nossos alimentos. Que o seu apetite seja por vida. Que o seu apetite seja por abençoar, por estender a mão. Se o seu apetite for um apetite de um abutre, Deus vai te cercar de caídos, de cadáver. Se o seu apetite é por fofoca sobre a vida alheia, Deus vai te cercar de fofoqueiro. Se o seu apetite é de atirar pedras, Deus vai te cercar de pecadores que podem receber essas pedradas. Que o seu apetite seja por vidas, porque Deus vai te cercar de vidas. Cuidado
com as suas vontades e suas vaidades. Por quê? Porque se um abutre orar a Deus pedindo prosperidade, se um abutre orar a Deus pedindo alimento, é necessário que outros à sua volta possam morrer. Não seja um abutre, porque você vai estar sempre cercado de tristeza, porque você se alimenta disso. É isso que te faz feliz, é isso que te faz crescer. Pede a Deus, prospera, Senhor, não me deixe faltar alimento. E não falta tristeza, não falta caídos, não falta mortos à sua volta, porque é disso que você se alimenta, do mal que acontece ao outro. Tenha sede de vida. Não tem como amar o Deus, não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Não existe amor vertical que não desemboque no amor horizontal, no amor pelo irmão que está ao seu lado, no amor pelo próximo, no caído que você ajuda a levantar. O amor de Deus, e aqui eu termino. O amor de Deus tem a geografia da cruz, horizontal e vertical. De nós para Deus, de Deus para nós, de nós para o próximo. Não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Feche seus olhos onde você está. Deus, cuida de nossos corações, cuida de nossas vontades, porque na verdade nós não sabemos o que queremos. Eu sei, Deus, que o Senhor deixou para nós o livre-arbítrio, o poder de decisão. Se possível for, e se tiver como, eu quero entregar a Ti o meu livre-arbítrio, porque eu definitivamente não sei fazer escolhas boas por mim. Eu não sei escolher. Sou pecador, eu julgo as pessoas. E eu sei que não é este o plano do Senhor para mim. Cuida, Senhor, dos nossos corações. Cuida de nossas vontades. Que nós possamos olhar o próximo, que nós possamos olhar o outro com o Teu olhar, com a Tua visão. Pois só assim nós vamos crescer em graça na Tua presença. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de nos reunirmos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, domingo, 18h30, nós temos culto. Deus abençoe, vá em paz, vai com Deus, povo de Deus.